Até hoje, os Sex Pistols são considerados uma das maiores bandas do punk que já existiram. Hoje vamos falar sobre a história e algumas curiosidades sobre a banda. Os Sex Pistols foi uma banda de punk rock britânica criada em 1975 pelo empresário Malcolm McLaren, o vocalista Johnny Rotten, o guitarrista Steve Jones, o baterista Paul Cook e o baixista Glenn Matlock. Eles são vastamente creditados como uma das maiores bandas punk e uma das bandas mais influentes da história da música. Pode-se dizer que tudo começou na King's Road, em Londres, na loja de roupas Sex, que era de Malcolm McLaren, que mais tarde se tornaria empresário da banda. A ideia de começar uma banda surgiu basicamente de Malcolm, que era dono de uma loja de roupas chamada Let It Rock, na King's Road. Ele recebeu a visita da banda New York Dolls em 1974. E quando viu o visual da banda totalmente inusitado e estranho, ele se tornou empresário deles de imediato. Depois disso, ele foi para Nova York junto com a banda e quando viu que eles estavam completamente impopulares e esquecidos por lá, ele acabou retornando alguns meses depois disso para Londres. Porém, essa viagem lhe trouxe um saldo positivo. Ele viu que o que estava em alta já não era mais a música em si, sim as aparências e as atitudes impactantes. Era uma época em que o rock progressivo estava em decadência. Então, voltando para Londres já em 1975, ele mudou o nome da loja dele para Sex e resolveu criar um projeto para começar uma banda com essas características em alta. A King's Road, que era onde ficava a loja do Malcolm, era um grande centro de jovens fãs da cena punk que surgia em Londres. E foi no meio desses jovens que ele encontrou Steve Jones e Paul Cook, que estavam sempre ali andando pela sua loja. Glenn Matlock, que de vez em quando trabalhava como balconista da loja, foi recrutado de imediato. No início, Steve era para ser o vocalista, só que ele foi jogado para a guitarra depois que o Alan Nightingale, que era o guitarrista, deixou a banda. Desse jeito foram feitas audições para encontrar um novo vocalista, mas nenhum dos que se apresentaram agradaram Malcolm. Porém, em outra ocasião, em um pub, ainda na King's Road, Malcolm se encontra com John Lydon, que viria a ser conhecido como Johnny Rotten devido a seus dentes podres. Ele já observava Johnny há algum tempo, ele estava sempre lidando pela King's Road, e o que chamava a atenção do Malcolm para ele era que ele usava sempre uma camiseta escrita I Hate Pink Floyd, com I Hate escrito à mão e a camiseta sempre bastante rasgada. Malcolm conversa com ele no pub e o convence a fazer uma audição na sua loja, cantando com uma jukebox. Ele é aceito quase de imediato, só que não pelo seu vocal, já que ele nem cantou sério na audição, e sim pela sua atitude e comportamento rebelde. Com ele na banda, eles finalmente a nomeiam Sex Pistols. A banda começou ensaiando em lugares que não eram propriamente deles, não havia um lugar fixo. E o grande problema disso, segundo Steve, era o transtorno que era tu chegar no lugar, carregar uns instrumentos até o segundo andar, tocar e depois voltar com os instrumentos pela escada de novo, porque eles sempre gravavam no segundo lugar onde quer que eles estejam. E segundo o Johnny Rotten, os ensaios nessa época eram simplesmente horríveis. Algum tempo depois, eles arranjaram um lugar fixo para ensaio, na Rua Dinamarca, onde finalmente poderiam guardar seus instrumentos sem precisar carregar para algum lugar ou subir escada com eles. Eles realmente começaram a progredir nos ensaios quando Chris Spedding, que era um músico de Londres, lhes ofereceu um tempo em estúdio para trabalhar melhor suas ideias e com mais calma. Com isso surgiram suas primeiras demos, que foi Problems, No Feelings e Pretty Vacant. No dia 6 de novembro de 1975, acontece o primeiro show dos Sex Pistols, junto a outra banda chamada Bazooka Joe. No show eles tocaram vários covers, mas o show acabou sendo um completo fiasco e terminou com uma briga entre as duas bandas, devido a alguém ter desligado os amplificadores antes dos Pistols tocarem o seu material original, que era o que eles já vinham ensaiando. Até nos dias atuais, os Pistols acusam alguém do Bazooka Joe de ter desligado os amplificadores. Os outros shows do começo da carreira da banda continuaram completamente fracassados também. As pessoas jogavam todos os tipos de coisa neles, e eles tinham que se apresentar rápido e sair do palco antes que alguém pulasse lá e os espancasse. E o Steve chegava até a vomitar antes de alguns shows devido ao nervosismo. O primeiro show que eles conseguiram algum reconhecimento foi no West Ham Social, depois de um jogo de futebol, onde, segundo Rotten, conseguiram alguns aplausos, o que já poderia ser considerado uma conquista. 6 de junho de 1976. Nesse dia aconteceu o que é unanimemente chamado de o show que mudou o mundo. Os Pistols tocaram no Leicester Free Trade Hall, em Manchester, na Inglaterra, para aproximadamente 42 pessoas. Mas como um show com um público tão pequeno pode ser considerado um dos maiores shows já feitos? Bom, a resposta é simples. É dito que cada uma das 42 pessoas que estavam presentes naquele show teve futuramente grande impacto cultural no Reino Unido ou até mesmo fora dele. Alguns nomes que podem ser citados que estavam presentes naquele show são de Stephen Morris, baterista de bandas como Joy Division e New Order, e Mickey Hucknall, ex-vocalista da banda Simply Red. Esse show, que mostrou o verdadeiro punk para aquele público,
que depois, por influência dos Pistols, começaram a difundir o punk, não só o punk, mas também outros gêneros, mas com influência nos Pistols. O show realmente mudou todo mundo naquele dia. Algum tempo depois, em 8 de outubro de 1986, Nick Mobbs, que trabalhava na A&E da EMI, assina com os Pistols. A&E é parte de uma gravadora que foca na descoberta de novos talentos e no apoio ao desenvolvimento desses talentos, e a EMI era uma das maiores gravadoras da época. Cerca de um mês depois, no dia 26 de novembro de 1976, a banda lança seu primeiro single, Anarchy in the UK. O single alcança a 38ª posição nas paradas britânicas e com isso eles finalmente começam a alcançar os ouvidos do grande público. Hoje em dia a música é considerada um dos hinos do punk e uma das maiores músicas já feitas, e também uma das responsáveis pela disseminação do movimento punk no Reino Unido. Com o sucesso que eles vinham ganhando gradativamente através do single, algum membro da EMI teve a ideia de levá-los ao Bill Ground Show, que era o nome popular do programa Today, no dia 1º de dezembro de 1976, no lugar do Queen, que estava em gravações nos estúdios da EMI e não pôde comparecer. Steve estava completamente bêbado durante a entrevista, assim como Bill Ground, que era o apresentador do programa. E isso meio que gerou um clima meio tenso na entrevista, com troca de farpas e Johnny Rotten falando a palavra merda o tempo todo em pleno horário nobre. Mas foi no final do programa que aconteceu um grande marco para a carreira dos Pistols. Bill Ground começou a provocar Steve para que ele falasse algo ofensivo. Steve respondeu seu canalha sujo. As provocações continuaram. Steve ficou cada vez mais bravo e respondeu de forma mais pesada, falando seu fodido sujo e depois seu canalha fodido. O programa era um dos de maior audiência da TV inglesa. Estima-se que na hora que foi falado isso, haviam aproximadamente 2 milhões de pessoas assistindo o programa. Matérias em jornais de televisão sobre o incidente estavam por todas as partes. Todos atacavam a EMI. E isso já começou a trazer sérios problemas para a gravadora, que em 6 de janeiro de 1977, praticamente um mês depois da entrevista, demitem os Pistols. Mas em contrapartida a isso, o episódio se tornou um grande golpe de marketing para a banda, que subia cada vez mais nas paradas, e as vendas de Anarchy in the UK estavam decolando. A banda até esse ponto tinha 25 shows agendados, mas devido a toda essa polêmica que se gerou em volta da entrevista, apenas 3 lugares acabaram aceitando que eles fizessem um show. Esse foi nosso primeiro vídeo sobre Sex Pistols. Vou deixar aqui embaixo o link da descrição sobre um documentário e algumas matérias, caso algum de vocês tenha vontade de ver mais a fundo alguma coisa. E se gostou, deixa um like, comenta e se inscreve para dar aquela força pro canal.